ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Senador Camará, Ministério de Bangu, pastor-presidente, pastor Sóstenes Silva, pastora Maria Cláudia, para quem deixamos a paz de Cristo. Esse é o quadro ABD.com. Se você chegou até aqui é porque você gosta de escola bíblica dominical. Nós estamos comentando os vídeos da editora Betel dominical, quarto trimestre. Estamos estudando sobre os 10 mandamentos. Espalhe esse vídeo para geral, porque hoje a gente vai falar sobre a lição 8, não adulterarás. O negócio vai ser forte aqui, como tem sido sempre. Tenho certeza que vai ser vida para a sua vida. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho em todas as atualizações, assim, sempre que tiver uma coisa nova, você vai ser avisado e compartilha para geral. Prepara o seu coração, pega a revista, sua Bíblia, chamate, o café, o pererê, uma água, sempre bem-vinda, porque logo depois da vinheta, eu e você temos um encontro na presença de Deus. Roda a vinheta. Muito bem, já voltamos, e hoje é meu coração de gratidão, um finalzinho de trimestre, agradecer a todos os membros do canal Boa Semente. Só eles têm vídeos exclusivos, o link está aqui embaixo. E também aos nossos apoiadores, porque esses aí tem plano de aula, palavra cruzada, estudo bíblico aprofundado de cada tema, né, que a gente faz aqui, né, conteúdo relevante, exclusivo só para você. Muito obrigado, você que é membro do canal, apoiador, né, do canal Boa Semente. Membro é só vídeo, e apoiador é material impresso, é plano de aula aprofundado. Né? Bom, muito obrigado. Se você quiser também ser um desses apoiadores, fazer parte da família Boa Semente, o link está aqui embaixo. Lembrando que todo mundo aqui tem material exclusivo, tanto membro quanto apoiador tem material gratuito. Você pode receber material que é produzido pela equipe Boa Semente. Alô, equipe Boa Semente, pastor aí, Moacir, já até falei pastor, estou profetizando na sua vida, hein? Moacir, tudo evangelista, ó. Moacir, o nosso irmão Luiz, né? E o irmão Paulo, acho que o Mário, acho que o Mário já é pastor já, né? Já é de São Paulo. Então São Paulo, Goiás, tudo aqui com a gente, Rio de Janeiro, Austin, né? Bom, muito obrigado a vocês que têm trabalhado aqui, a missionária, a esposa do nosso irmão Moacir, a missionária Fátima, muito obrigado, a irmã Eva também, a equipe está aqui, né? Esse pessoal produz o material gratuito, que também é plano de aula, questionário, e quando tem assim um slide para jovens, né? Para aqueles que seguem os jovens, a irmã Fátima também faz, ela é professora de jovens na igreja dela, é uma bênção. Esse material você recebe pelo 96517-2154, o telefone do canal Boa Semente, telefone que o Brasil já decorou. Você entra aí nesse canal, nesse link aqui embaixo, você vai para a nossa comunidade de Zap. Ali você vai escolher o que você quer, se você quer fazer parte do grupo, se você quer ir para o Telegram, também tem o mesmo material lá, se você quer ser apoiador, se você quer ser membro, se você não quer nada, só quer ficar no grupo, espera, porque sexta-feira todo mundo recebe, tanto apoiadores pelo seu e-mail, quanto também aqui as pessoas da comunidade recebem gratuitamente, esses que estão no grupo de Zap, recebem gratuitamente o material, tá bom? Mas é só sexta-feira, então se apressa, entra logo. O meu conselho é o seguinte, entra aqui embaixo no link, entra na nossa comunidade de Zap, tem muita coisa boa lá, tem muito conteúdo, não falei nem a metade do que tem lá, tudo gratuito, você faz parte da comunidade, pega o conteúdo gratuito. E uma forma de ajudar, de retribuir, é sendo membro do canal ou sendo apoiador, mas seja apoiador, porque aí você vai ter material para você trabalhar na sua sala de aula. Às vezes você não vai ter tempo de assistir todos os vídeos que a gente produz, mas você sendo apoiador, você recebe o texto e depois você trabalha na sua classe, tá bom? Então você faça isso assim, se você puder, é claro, e serás muito bem-vindo. Muito obrigado. Nesse canal 96517-2154 você vai ficar também sabendo de tudo que a gente faz. Nossos cursos, que eu vou falar, cursos de professores, curso de superintendente, curso de Ezequiel, curso de Apocalipse, curso de liderança, tem muita coisa boa, você não pode perder, tá? Só não estuda quem não quer.
Vamos agora para o trabalho. Lição 8. Não adulterarás, uma obrigação moral para a santidade e a preservação da família. Texto áureo. Eu, porém, vos digo, qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus 5, 7, 8. Vai aplicada ao sétimo mandamento, trata da santidade e da fidelidade entre os cônjuges. Ele visa proteger a sagrada instituição da família. O objetivo da lição são 3. Mostrar aspectos essenciais do sétimo mandamento, expor a abordagem feita por Jesus acerca do adultério e explicar o objetivo do sétimo mandamento. Nosso texto de referência está em Deuteronômio 22, versículo 22 ao 24. Quando um homem for achado deitado com uma mulher casada com o marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher, e a mulher assim tirarás o mal de Israel. Quando houver moça virgem desposada com algum homem, e um homem a achar na cidade, e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade, os apedrejareis com pedras até que morram. A moça, porquanto não gritou na cidade, e o homem, porquanto humilhou a mulher do seu próximo. Assim, tirarás o mal do meio de ti. Nossos hinos são 334, 363 e 432. Oremos pela santidade no seu lar, no meu também. Vamos orar? Pai querido, Pai eterno, estamos na Tua presença e te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui para juntos podermos aprender a Tua palavra. Fale conosco, Senhor, precisamos ouvir a Tua voz, precisamos entender e aprender o que Tu tens, ó Deus, para nós. Ensina-nos através da Tua palavra, para que possamos crescer cada vez mais em espírito e em verdade, e sermos, ó Deus, servos fiéis a Ti. Senhor, é o que nós Te pedimos, que as Tuas bênçãos estejam sobre cada professor e cada professora, que sejam, Senhor Deus, ó Pai, multiplicadores da Tua palavra, que sejam portadores, que sejam instrumentos usados em cada igreja, para ajudar o seu pastor, a sua liderança, Senhor, e abençoar a cada aluno que o ouve. Pai, essa bênção nós Te pedimos e nós já Te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém. Bom, hoje nós vamos falar sobre o texto, né, do não adulterarás, né? Bom, esse texto aqui é bem interessante para a gente fazer uma análise dele, para a gente entender o que o Senhor quer dizer sobre o não adulterarás, né, dos mandamentos, que é o tema que nós estamos estudando aqui. Bom, em primeiro lugar, né, esses dois textos aqui são bem bacanas para a gente estudar quando a gente confronta eles com o Evangelho. Porque fala aqui da condição da mulher, né? Aqui é interessante que o homem, na primeira parte aqui, mostra um homem que se deita com uma mulher e os dois são apedrejados, ou seja, os dois são mortos, né? Então a lei preconizava que essas pessoas que caíssem em adultério fossem apedrejadas. Por que eu estou tentando fazer esse link com o Novo Testamento? Que a chave é Jesus, certo? A nossa chave para a gente entender o Antigo Testamento. E no Novo Testamento, no Evangelho de João, nós temos o caso, né, da mulher que é pecadora, que Jesus está no templo escrevendo no chão, e alguns homens, principalmente fariseus, seguidores da lei, que a gente está estudando, né, são ciosos da lei, seguidores da lei, eles vão dizer, não, pegamos uma mulher aqui em adultério e ela precisa ser apedrejada. Olha só quais são os problemas daqui. Número 1, não era só para ela ser apedrejada, mas era para ela e o homem serem apedrejados. Ou seja, lá no Antigo Testamento, né, não preconizava aqui que a mulher ela pagasse pelo erro do homem, mas os dois pagassem pelos erros que cometeram. E aqui nós temos essa tendência, né, já uma forma tendenciosa que a gente está observando aqui, onde apenas a mulher foi pega, mostrando o coração dessa sociedade que não valorizava a mulher não era vista, não era lembrada, não era contada, era subjugada, ela pertencia, ela é vista como um objeto, né, do homem, daquele que a comprou. Tanto é assim aquele processo de dote. Na verdade, o processo de dote é como se fosse uma compra mesmo, você está comprando como se fosse um objeto, infelizmente, mas é assim que a história mostra, retrata as condições das mulheres durante, né, no mundo antigo. Então, essa passagem em que Jesus é exposto aos homens do templo que querem matar uma mulher porque ela caiu no adultério, expõe a hipocrisia da sociedade da época. Mas
também a gente pode aprofundar mais o texto, passando para uma segunda camada, onde o interesse deles não é a mulher, não é matar a mulher, mas na verdade o interesse deles maior é pegar Jesus, né, no contrapé, né, no pulo do gato, como diz aqui no Rio de Janeiro, né, ou seja, confrontar Jesus, os seus ensinos com a lei. E nesse confronto com a lei, que ele está querendo dizer é o seguinte: bom, a lei está dizendo aqui, tem que apedrejar, e se ele, Jesus, diz que tem que apedrejar mesmo, né, os seus seguidores, aqueles que viam Jesus como uma pessoa cheia de compaixão, uma pessoa amorosa, uma pessoa diferente, um mestre diferente dos fariseus e saduceus da época, dos doutores da lei, eles iriam abandonar Jesus, Jesus cairia em descrédito. Se Jesus dissesse que não tinha que apedrejar, ou seja, ele seria um homem que era contrário à lei de Moisés e, portanto, ele é que seria apedrejado, porque demonstraria que ele era ali, né, um herege, alguém que estava contrário à lei, e ele estava querendo ser talvez até maior que Moisés, e por isso ele deveria ser morto. Então, esse processo aqui é um processo muito complicado, em que, na verdade, o que eles querem é atingir Jesus. E Jesus, você conhece a passagem, Jesus então continua escrevendo e depois, eles insistindo tanto naquela situação, ele então lhe dá a palavra: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra, né? Então, com essa palavra, Jesus então faz com que aqueles homens que estão segurando pedra, todos homens, né? Isso é importante lembrar, todos os homens ali, eles vão, todos os homens, né, que estão ali, eles vão fazer com que vão cair em si, cada um vai abandonar a pedra que estava carregando. E a segunda observação que você pode fazer disso, né, é que Jesus então ali libera essa palavra para falar que o mais importante é a compaixão, né, e que todos aqueles homens não estavam preocupados com a ideia principal do texto. E qual é o espírito que está nesse texto aqui? A ideia principal desse texto era a manutenção da família, da pureza de um lar, da ideia de um homem e de uma mulher. É essa a ideia de Deus, a proposição desse texto, do escrito de Moisés, preservar a unidade familiar, ou seja, que não houvesse relacionamento entre um homem casado e outra esposa de outro homem, e por aí, ou seja, a preservação da família. Aqueles homens não estavam preocupados nem um pouquinho com a preservação da família, não estavam nem preocupados com o homem ou com a mulher, com o traído, com a traída, não estavam preocupados com isso. A preocupação deles era atingir Jesus, porque Jesus era um problema, era um calo, né, no sapato deles. Aí eu quero chamar a atenção também de um segundo aspecto desse texto que eu achei muito interessante, é que quando houver moça virgem desposada com algum homem, e um homem a achar na cidade se deitar com ela, ou seja, uma moça que está noiva, então se o homem tivesse relação com uma mulher que estava noiva, essa mulher, e essa mulher não gritasse, e aí você vê, né, a condição da mulher, ou seja, ela teria que gritar. Se ela não gritasse, se ela não se manifestasse, ela seria apedrejada, e ele também seria apedrejado, na verdade, porque o homem não respeitou aquela mulher que estava desposada com alguém, ou seja, seria mulher de outro homem, e porque a mulher não gritou, ou seja, a culpabilização da vítima. É claro que a gente não pode fazer também uma leitura enviesada e criticar a Bíblia por ser, não, mas o texto aqui está sendo machista, não, mas o texto aqui está sendo retrógrado, o texto aqui está... Não, gente, o texto aqui, ele é fruto da leitura da época, tá? Deus está falando com os homens, Deus fala com os homens de acordo com o que os homens entendem, e nesse momento é assim que os homens entendiam e que viam a mulher, então ela vai ser retratada dessa forma. Isso não quer dizer que Deus esteja machista ou nada, ou que a Bíblia seja machista, é a leitura que você faz dela, é a leitura literal que você faz dela. Então o texto aqui está falando para homens daquela época que entendiam justamente isso. A mulher tinha que manifestar, porque se não manifestasse, é porque ela estava gostando daquela situação, então ela vai morrer também, né? Mas do contrário, se aquela mulher for violentada e ela se manifestar contra, né, e enfim, e isso não for do agrado dela, ou ela quer dizer, nenhuma mulher é violentada, é do seu agrado, ou seja, se ela tiver força, no caso, né, para dizer que gritou, que enfim, né, é uma situação muito complicada, muito chata isso, mas ela conseguir manifestar isso, né, então ela não seria apedrejada, apenas um homem que fez aquela violência, né, porque ela foi ali, de alguma forma, ela relutou contra isso. Agora, é claro,
que nem todas as mulheres vão conseguir lidar com isso. Isso é uma questão muito traumática, muito delicada, horrível de se fazer, mas é que era comum também naquela época. Mas para evitar justamente isso, né, havia essa questão do apedrejamento, como era o caso da lei que a gente estudou semana passada, do não matarás, né, o que o Senhor está falando ali é justamente sobre isso. Agora, bem, então isso é interessante. Agora observe bem, no caso de Jesus, porque Jesus é filho de uma mulher que engravida sem ter o conhecimento do seu marido. Ou seja, aquele seu futuro marido, ela estava desposada. Então veja aqui a encrenca, né, que José estava se metendo naquela situação. E como é que ele foi um homem de caráter, um homem de hombridade. Ele pensou assim, bom, se eu manifestar isso, ela vai ser apedrejada, porque eu não tive nada com ela e agora ela está grávida. Então, e se eu falar alguma coisa, eu vou matar ela, né? E eu acredito nela, né? Mas eu vou então sair, eu vou fugir. E aí Deus intervém e ele vai até o fim e assume, então, perante os homens, né, essa paternidade de Jesus e mostra como é que já o nascimento de Jesus foi conturbado. Bom, então esse é o raio-x desse texto. Na lição de hoje, o autor pega esse texto e trabalha com a gente, né, que você vai trabalhar na sua sala de aula, sobre a importância de manter a pureza no lar, ou seja, o adultério como um pecado, o adultério como algo errado. Ah, tem que guardar o mandamento? Não, gente, olha, isso aqui está sendo falado no Novo Testamento. Então, está sendo ratificado no Novo Testamento, né, a importância da união de um homem e de uma mulher, que começa essa união lá em Adão, no jardim e com Eva, né, e através disso as famílias vão se constituindo de um sentido muito sublime em relação ao adultério, à proibição desse adultério para a manutenção de uma família. Por quê? E aí agora existe um símbolo, um significado espiritual muito forte por isso. Constantemente Deus se apresenta para Israel como um marido, né? E Israel como a esposa, né? Feminina, como a esposa. E isso é colocado em termos espirituais, né? E aí o Senhor sempre, ao usar os profetas que denunciavam o pecado da classe dirigente de Israel, dos profetas que profetizavam a favor do rei, do sacerdote, sempre Deus denunciando ali, falando que Israel havia se prostituído. Aí, de novo, essa ideia, né, do adultério. Porque havia adulterado, havia se prostituído, havia procurado outros deuses, havia adorado a Baalins, a Baal, a outros deuses, e isso era para o marido, Deus o marido, né, algo terrível, porque era a quebra de um pacto, a quebra de uma aliança. E aí nós entramos, né, na importância dessa lição, no entendimento dessa lição, da quebra de um pacto que foi instituído, porque assim como um homem e uma mulher se casam e formam uma aliança, formam um pacto, assim também Deus estava fazendo um pacto com Israel, de maneiras que ao Israel procurar outros deuses, ela estava se prostituindo, ela estava adulterando, estava quebrando aquele pacto, e esse pacto de fidelidade, esse pacto de união, esse pacto de serem os dois um só, porque esse era o desejo de Deus, habitar, né, entre os homens, estar com os homens, viver com os homens, ter um relacionamento de amor, né, com os homens, um amor puro, um amor de Deus, né, um amor onde há uma unidade entre os dois. E quando Israel se prostituía, quando Israel procurava outros deuses, ela estava traindo a fidelidade de Deus, e por trair essa fidelidade de Deus, então, Deus muitas das vezes levantou os profetas como Ezequiel para dizer, olha, vocês estão traindo, abandonando ao Senhor. Vai levantar Jeremias, em lamentação de Jeremias, dizendo que e tenho contra ti, Israel, que deixaste o manancial das águas vivas, né, e procuraste cisternas rotas que não produzem, que não tem nenhum valor, que não pode satisfazer o desejo da sua alma. E Deus denuncia o pecado através dos profetas, dizendo, porventura, uma ou outra nação que tenha deixado o seu Deus por não ser Deus, que tenha deixado os seus Baals, o Baalins, né, plural de Baal é Baalins, por
não serem deuses, mas todavia Israel me abandonou, Israel me deixou. Ao usar o profeta Oséias, Deus vai falar, né, através da vida dele, porque a vida dele é uma mensagem dizendo, olha, Israel se prostituiu, Israel me abandonou, foi atrás de outros homens, né? Então mostrando que Deus como marido traído, essa relação que é importante a gente entender. O que está nos céus espelha o que está na terra. Então, assim como Deus e o homem fazem uma relação espiritual, no sentido de que nós não adoramos outros deuses, como primeiro mandamento, nós não adoramos outros seres, porque nós confiamos, acreditamos e só temos um relacionamento, um pacto, uma aliança de fidelidade com Deus, assim também um homem e uma mulher precisam ser fiéis uns aos outros, um ao outro, porque essa é a vontade de Deus. O casamento é esse pacto divino, que aí vai ser preconizado agora em 1 Coríntios capítulo de número 6, falando sobre a prostituição, falando sobre o pecado, falando sobre os erros que nós cometemos, que a sociedade comete, né, ao quebrar esse mandamento tão lindo, que é o mandamento dessa unidade, dessa união. Deixará, pois, o homem a seus pais, sua mãe, se unirá à sua esposa, e serão os dois uma só carne. Muito bem. Voltando agora para a nossa aplicação disso aqui na nossa sociedade, vivemos em uma sociedade que, infelizmente, né, a unidade matrimonial, o casamento tem sido deixado de lado. Nós temos hoje vários tipos, e aí você pode buscar na internet e ver quantos tipos de relacionamento. Relacionamento aberto, relacionamento onde o homem pode se relacionar com outras mulheres, a mulher pode se relacionar com os outros homens, desde que um ou outro saiba, né? Relacionamento que não é aberto, mas há uma traição, né, onde a mulher trai o marido ou o marido trai a mulher, o que era muito comum, né, na sociedade brasileira do século XIX. Aliás, de uma forma geral, né, era comum um homem ter a mulher em casa, casta, né, mulher em casa para cuidar dos filhos, bem educada, bem nascida, e uma mulher na rua, né, para satisfazer os seus desejos carnais, né. Então é um tipo de sociedade também hipócrita. De novo a gente vê essa questão da hipocrisia. Aparentemente é uma família bem instituída, mas você sabe que o homem tem casos lá fora, tem outras mulheres. Essa não é a vontade de Deus, né? Então você tem também o poliamor, é a possibilidade de ter relacionamento com várias pessoas, a possibilidade de ter, hoje agora está na moda, né, a questão do trisal, que é trazer uma terceira pessoa para dentro do relacionamento, consentido, né? Outra possibilidade também, não no Brasil, porque no Brasil não é permitido perante a lei, mas há países que são, né? A poligamia, que é o homem se casar com mais de uma mulher, né? Tudo isso são coisas da modernidade que não são permitidas por Deus. E nós, enquanto igreja, precisamos nos colocar contrários a isso. Bom, então essa é a nossa lição, né? Ela vem resgatar um pouco dessa ideia da importância da família, da unidade familiar. Bom, é isso. Vamos lá à nossa aula. Então, você que aí está com a gente, que não fez o curso de professor de EBD, faça o curso com a gente. Curso de professor de escola bíblica dominical. Todo mundo não, né? Mas muita gente já fez. Só falta você. Vem com a gente, vai ser bênção aí para a sua vida. Se inscreve aqui, o link está aqui embaixo. Você vai estudar pela Hotmart, vai ter o teu certificado no final. Você vai poder fazer e ter esse teu certificado e aprender, por exemplo, o que é a escola dominical, como montar uma escola dominical, a história da escola bíblica dominical e como fazer um plano de aula, tá bom? 2025 é o ano da virada, não deixa de estudar. Bom, vamos lá, a introdução. A banalização do casamento tem sido cada vez mais notória na sociedade, tentando dizer que a infidelidade conjugal é uma prática normal. No entanto, a Bíblia nos ensina que o adultério é um pecado repudiado por Deus. Então, é isso. A sociedade, ela quer passar para a gente uma ideia, né? A sociedade, a mídia, o mundo que a gente vive, como se fosse algo banal, né? Você viver isso ser comum,
banalizado, mas não é, não é essa a vontade de Deus para a família. Aspectos do sétimo mandamento. O sétimo mandamento diz respeito à preservação, estabilidade da instituição familiar e por extensão da sociedade humana em geral, pois trata da santidade e da fidelidade entre os cônjuges. 1.1. Uma definição de adultério. Adulterar basicamente significa alterar a pureza ou a natureza de algo. Leite adulterado, por exemplo, o excesso de água nele, com a intenção de aumentar seu volume, mas diminuir sua qualidade. Adultério é falsificar algo original. Quando, ao falarmos do ponto de vista espiritual, temos o adultério que altera a pureza da doutrina, disfarça a mentira com versículos bíblicos retirados do seu contexto e dá um ar de autoridade à falsidade. Falando em casamento, adultério é uma profanação da santidade do vínculo matrimonial quando um dos cônjuges, homem ou mulher, mantém relações sexuais com alguém que não é seu parceiro oficial. Diante da escala da devassidão moral e da desconstrução de muitos valores pela sociedade, continua sendo relevante termos diante de nós este mandamento. Então, adultério aqui, vamos alargar, né? Por isso que lá no começo eu peguei esse texto e alarguei ele, mostrei como é que tem outras possibilidades dele, sempre pensar para além do texto. E essa questão do adultério tem que ser pensada também nisso, ou seja, o adultério não é só esse pecado sexual, mas é tudo que a gente altera, é tudo que a gente muda, é tudo que a gente transforma, muda a sua forma original. E na igreja, na nossa relação com Deus, né? Isso é importante de novo, essa relação com Deus, ela pode ser adulterada. Quando a gente traz para a nossa relação com o Senhor outras coisas, outros temas, outras ideias, filosofias, outras crenças que não são crenças baseadas na palavra de Deus, nós estamos adulterando. E muitas vezes nós temos uma palavra adulterada, ela está cheia de conceito nosso, ela está cheia de pensamento positivo, ela está cheia de pensamento de prosperidade, né? Filosofia de prosperidade, da teologia da prosperidade, ela está cheia de coisas humanas, de teologia coach. Então a gente está adulterando a palavra. Talvez seja por isso que essa palavra adulterada tenha feito com que pessoas também não tenham uma vida genuína com Deus. Daí você vê as pessoas hoje banalizando o casamento, né? Banalizando o casamento, banalizando isso, se deixando às vezes levar, se deixando às vezes por causa de um sentimento, se às vezes por causa de um desejo carnal, não sabendo controlar, não sabendo lidar com a sua carne, acaba se caindo em pecado, né? Por quê? Porque nós muitas das vezes deixamos que isso aconteça. E na igreja às vezes isso não é falado, nós não falamos às vezes disso. Há um tema que é pouco falado nas igrejas. Hoje em dia é o jovem, é o sexo fora do casamento, é um tema que não é abordado. Você pode ver quantas pregações, quero que você comente para mim, quantas pregações você ouviu sobre isso, quantos estudos você ouviu sobre isso, a castidade, a importância do jovem se manter puro, né? Isso hoje em dia é muito difícil. E quando chega no âmbito do casamento, há um silêncio, né, sobre isso. E quando isso acontece, meu irmão, quando isso quando um casamento ele entra por esse caminho, o final geralmente é trágico. Por quê? Porque não há a confissão do pecado, não há a restauração, porque se não há confissão, não há restauração. E como que vai confessar se também às vezes não confia em quem está lá na frente numa liderança? Então não há confissão, aquilo não é resolvido e aquilo gera morte. Às vezes até mesmo o fim do casamento. Não é vontade de Deus que isso aconteça. Nós devemos guardar a pureza espiritual. E há uma coisa que eu penso assim, nós não devemos pensar assim, você não deve trair, você não deve adulterar, né, fisicamente porque você ama sua esposa, ou porque você ama seu marido. Se você pensa assim, você talvez acabe, infelizmente, queira Deus que não, né, caindo num erro, porque você fala assim, bom, eu não vou trair porque eu amo, mas no dia que você deixar de amar, ou no dia que essa pessoa não te satisfazer mais sexualmente, ou no dia que você estiver chateado com essa pessoa, que ela não te corresponder, então você vai trair, mesmo que você fizer, mas ele me traiu, ou mas ele me trata mal, ou ela me fez isso comigo, eu sei que então vou fazer, isso não abona o seu erro, você também estará pecando. Então o motivo pelo qual o homem não trai a mulher não trai o homem, não é necessariamente por causa do homem, ou dele ou dela, mas por causa de Deus. Você é fiel, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, não importa o que o outro faça, importa o que você é. Quando um dos dois cai por esse caminho, né, o outro não tem que pensar em revidar, eu vou fazer, não. Sabe por quê? Porque isso não tem a ver com você, tem a ver com ele. O que ele fez tem a ver com ele, com quem ele é, não com o que você é. O que ela fez tem a ver com ela, fala dela, não sobre você. Portanto, você deve manter a sua integridade, manter a sua
pureza. Não podemos abrir mão disso. E aí eu falo que é importante a gente pensar, porque isso está relacionado com o que a gente, com o pecado dentro da igreja, não com ficar falando do mundo. E é o que eu sempre falo aqui, denunciar o pecado no mundo é fácil, quero ver denunciar na igreja, falar na igreja. Denunciar, que eu digo, não é também apontar erro A, B e C, não, é cuidar, é falar, instruir para que isso não aconteça. 1.2, a natureza do mandamento. Havia um grande contraste entre Israel e as demais nações com a forma de como a questão do adultério é abordada nas civilizações orientais. Na época, não era novidade punir o adultério com a morte. Para Israel, sim. Porque, lembra do Código de Hammurabi? Lá já tinha a ideia da propriedade privada, a mulher então como uma propriedade, então você não podia ter cometer adultério. Já estava preconizado. Agora em Israel não. Quando duas pessoas eram encontradas em ato de adultério, se a mulher fosse casada, apenas a mulher era condenada à morte, pois a mulher era considerada propriedade do marido. Ao homem era geralmente imposto outro tipo de penalidade. Enquanto isso, em Israel, se as duas pessoas fossem encontradas em ato de adultério, ambos morreriam. Ambos deveriam ser apedrejados até que a morte pela população. Não porque a mulher ou o homem tinham um sentimento de pertencimento ao seu cônjuge, mas porque o ato de adultério era uma séria afronta a Deus, porque ele havia constituído a estrutura do casamento. Olha aqui que interessante. Então, os dois são culpados, né? Enquanto em outra sociedade somente a mulher seria culpada, né? Em Israel não, os dois seriam, porque os dois pecaram contra a instituição do casamento instituída por Deus. Para quê? Para a manutenção da própria sociedade. 1.3, punição do mandamento. Mesmo numa sociedade patriarcal onde a poligamia era costumeira, contrariamente ao plano original de Deus, tanto os homens quanto as mulheres tinham de compreender que havia limites muito marcados no que se refere ao respeito que se devia ter nas relações conjugais, mesmo quando o homem tomava mais do que uma esposa. Aqui vamos explicar, isso que é muito importante para explicar para vocês. O que é uma sociedade patriarcal? Uma sociedade patriarcal é uma sociedade que eu sempre estou ensinando aqui, né, falando aqui, só talvez não tenha dado o nome. Patriarcal é uma sociedade baseada no patriarca, no pai, no homem. Ou seja, uma sociedade onde a palavra do homem vale mais do que todos. Ele tem o poder de vida e de morte sobre os seus que estão debaixo do seu teto. Isso é uma sociedade patriarcal. O mundo antigo é um mundo patriarcal. O mundo de Israel é um mundo patriarcal. Eles estão vivendo num mundo patriarcal. Tanto é assim que nós chamamos dos patriarcas, né? A gente não fala matriarca, fala patriarca. E a gente fala da promessa como se a promessa fosse só para Abraão, mas na verdade a promessa foi para Sara. Mas, enfim, essa sociedade patriarcal que vivia-se naquela época, mesmo vivendo numa sociedade patriarcal, Deus impunha limites. É isso que ele está querendo falar. Mesmo um homem tendo coração duro, ou seja, sendo um homem machista, sendo um homem violento, sendo um homem que dominava a mulher, Deus colocava limites ali. Qual eram os limites? O limite era que você não poderia adulterar. Tanto é assim que vai acontecer o que com Davi? Davi era rei, mas ele não podia adulterar. Davi era rei, mas ele tomou a mulher para si, pagou um alto preço. Deus mostrando ali que mesmo os reis também têm limites. Embora ele tivesse, aí você vai falar assim, não, mas Davi tinha várias esposas. Sim, Davi tinha várias esposas, assim como naquela época os homens tinham relações com as suas concubinas também, né, que eram mulheres que eram dadas no lugar da esposa para ter filhos. É como se a gente pudesse entender aqui como a permissão de Deus para que a instituição social se mantivesse. Okay? Então isso é uma permissão que Deus dá, o consentimento com a mulher. Isso não é de qualquer maneira, ou seja, no caso da concubina, o chamado concubinato, era a mulher que permitia, que escolhia muitas das vezes a mulher que poderia ser a mulher que teria relação com seu marido para ter filho. Por quê? Para a preservação da espécie. Mas isso passava pelo crivo da mulher. Tá? Não passava por ela que escolhia. Tanto é que Sara, quando se aborrece, ela quer se dar fim a Agar. Né? Quando ela percebe que fez uma loucura, ela quer exterminar Agar. E Agar vai até Abraão, Abraão fala, não posso fazer nada, isso aí é com Sara. Né? Sara não quer mais, eu não posso me meter. Então você vê que a mulher, ainda assim, nessa situação, ela tem autoridade. Ela tem autoridade porque ela escolhe a mulher que vai ter esse relacionamento, e é por conta disso, por conta da relação da procriação, ok? Então isso é importante você notar, Deus impunha limites, ok? Para que essa sociedade se mantivesse, e ao mesmo tempo que ela pudesse progredir, pudesse gerar filhos, porque uma sociedade que não tem filhos é uma sociedade que acaba, uma sociedade que acaba, se Israel acabasse, né, como é que viria o filho da promessa? Porque o filho da promessa vem da cidade de Israel. Então a necessidade da preservação de Israel, porque a semente da mulher precisava vir.
E Deus fez, ao longo da história, no tempo que a gente vê aqui, ao longo da história, Deus preservou essa semente, né? Guardou essa semente. Às vezes trazendo mulheres de outras nacionalidades, como Ruth, às vezes fazendo com que casasse com mulheres, viesse de mulheres não dignas para a sociedade, através da mulher que está em Jericó, de Raabe, né? Através de Betseba, né? Mas Deus manteve, guardou a possibilidade dessa semente chegar intacta até Jesus, que vem resgatar toda a humanidade. Então, isso é bem importante você falar. Apesar de estar numa sociedade patriarcal, o plano original de Deus era que ela se estabelecesse, ok? Bom, então com isso ele se controlava a promiscuidade sexual, ok? Os relacionamentos só eram permitidos no contexto do casamento, ou seja, uma regulamentação, um contrato mesmo. Para a maioria das culturas era por razão de sentido de propriedade, o homem sobre a mulher, ou seja, o homem manda, o homem toma, o homem faz o que quer. Em Israel, não. No caso de Israel, foi por causa da aliança estabelecida por Deus por eles, ou seja, havia uma aliança preconizada entre Deus e Israel, que era espelhada na família entre o homem e a mulher. Se um homem cometesse adultério com a esposa do seu próximo, o adultério e a adúltera inevitavelmente seriam mortos. Já falei sobre isso no começo. Sendo uma ação que violasse uma das condições do pacto. Deus e o povo responsabilizavam ambas as partes. Ambas deveriam morrer dessa maneira para erradicar a perversão da nação, ou seja, para que isso não se proclamasse, para que isso não se produzisse, ou seja, se estabelecesse como padrão e norma, e a sociedade, então, ela viesse a se deteriorar. Tá bom? Tá gostando? Deixa o like e dá um glória! Curso de professores, vem fazer com a gente. Centro de Estudos Boa Semente, você que não fez capelania, vem fazer com a gente. Curso de professores, curso de... Não, nesse centro de estudos... No Centro de Estudos Boa Semente você tem cursos de capelania, cursos de liderança, cursos de obreiro aprovado e também nível básico, médio e teológico, tá? Tudo aqui pelo Centro de Estudos Boa Semente. Vem estudar com a gente, o link está aqui embaixo. A abordagem de Jesus acerca do adultério. Da mesma forma que o assassinato nasceu como produto das intenções do coração, Cristo também considerou o adultério como uma intenção claramente perversa do coração e, quando alimentada, leva a própria ação. Aqui ele dá aquela virada que é importante e Jesus agora vai começar a tratar. O problema é o coração do homem. 2.1. O adultério não acontece por acaso. A Bíblia nos ensina que somos atraídos e engodados por nossa própria cobiça. Tiago 1,14. Deixa eu falar sobre isso. O que é essa cobiça? Segundo Tiago 1,14, dentro de nós, eu já te falo sobre isso, né? Dentro de nós temos a partícula de Deus, todos nós temos a imagem e semelhança de Deus. Mas, no entanto, quando nós pecamos, dentro de nós passou a existir também a semente do pecado. Dentro de nós. Está dentro de todo homem. Todos os homens têm a semente do pecado. Você tem, eu tenho, todos os homens e mulheres, tá? Seres humanos têm a semente do pecado. Ele está aqui dentro. Agora, através dos olhos, através daquilo que a gente vê, essa semente é como se fosse um imã. Ela é atraída por aquilo que vê, por aquilo que gosta, por aquilo que está dentro dela. Então, dentro de mim, quando há essa semente, e quando eu vejo isso do lado de fora, que é o caminho, que é a janela da alma, que é os olhos, isso me atrai. É como se fosse o imã. Aquilo está dentro de mim, está inerte aqui, e quando sai pelos meus olhos, que os meus olhos observam, a alma observa o mundo exterior através dos olhos, e eu identifico aquilo me atrai, eu vou atrás daquilo. Isso chama-se cobiça, isso chama-se luxúria, isso chama-se engodados pela nossa própria cobiça, ou seja, isso é aquilo que nos atrai. Tá? Tiago 1,14 fala sobre isso. Então, na verdade, o problema está não naquilo, mas em nós, no coração do homem. Porque se não tivesse esse desejo no meu coração e aquilo que eu visse não me atrairia. Então, alguns têm problema com dinheiro, não pode ver dinheiro, que aquilo lhe atrai uma possibilidade de ganhar dinheiro fácil, de enriquecer, ele é atraído por aquilo, ele busca aquilo, ele vai e toma aquilo. Outros são mulheres, outros são bebidas, né? São vícios, são bebidas, ele é atraído por aquilo, outros tipos de drogas, enfim, cada um, né? Mentira, falar demais, tudo é pecado, né? Tudo é pecado. Os pecados da carne, lá de Gálatas, né? Prostituição, avareza, mentira, luxúria, tudo aquilo, né?
concupiscências, chama-se a concupiscência dos olhos. É aquilo que entra para os nossos olhos, está dentro de nós, cada um tem os seus. Uns têm mais uma coisa, outros têm mais outra, mas todos nós temos e precisamos guardar. E é por isso que Jesus vai falar sobre o mandamento, afirma que ao haver desejo da cobiça no coração, o adultério já aconteceu. Por que o adultério já aconteceu? Mateus 5:28, porque está dentro de nós, já estava dentro do coração da pessoa, só esperava uma oportunidade para florescer. Então o problema não está do lado de fora, o problema está do lado de dentro. A ação do adultério surge primeiro no seio do coração adúltero. O coração que cobiça a mulher alheia, motivado e estimulado por desejos carnais desenfreados, é que anulam sua capacidade de discernir o bem e o mal. Aqui o Senhor usa uma linguagem figurada para ilustrar a seriedade do pecado do adultério. Renunciar ao adultério ao nível da carne é doloroso, porque implica abrir mão do que produz prazer e satisfação. Mas o Senhor fala claramente que esse comportamento e tudo que estimula deve ser erradicado com urgência, como se um membro do corpo fosse arrancado. Né? Se esse teu membro faz, seus olhos falem sem pecar, arrancam. Ele está falando de forma figurada, dizendo o seguinte: olha, isso faz mal a você, você tem que cortar a carne, você tem que vencer a você mesmo. E é essa a nossa atitude, cada dia mais vencer a nós mesmos. E aqui fala sobre o homem, mas também a gente não pode esquecer que as mulheres também são atraídas pelo pecado, também são engordadas, porque como seres humanos, elas também têm desejo, dentro delas também tem sementes, essas concupiscências, e elas podem cair no pecado também, assim como o homem. Mulheres também têm o mesmo estímulo sexual que um homem tem, que um homem produz, né? Então todos dois precisam de quê? Tanto homem quanto mulher, tratar, cuidar do coração, porque é dele que procede, como Jesus disse, a saída da vida e da morte. 2.2, a unidade no casamento. O Novo Testamento define o casamento como uma representação de uma nova relação com Jesus Cristo. A união entre marido e mulher exemplifica a união entre Cristo e a igreja. Essa definição nos ajuda a entender que, para nós, todo ato de moralidade sexual é um tipo de profanação espiritual. Paulo chega a afirmar que cada relação sexual ilícita é um casamento. O corpo não é para a prostituição. Para o cristão, unir sexualmente com alguém que não é seu cônjuge é violar a santidade da sua união com Jesus Cristo. Somos alertados a fugir da prostituição, uma vez que nosso corpo foi comprado por Cristo e se tornou uma morada para o Espírito Santo. Além de desonrar nosso cônjuge, afetamos diretamente nossa comunhão com Deus Trino, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui, lembra que eu falei para vocês na primeira parte que Deus e Israel, essa unidade de Deus e Israel vai ser transportada agora para o Novo Testamento entre Cristo e a igreja. Nesse sentido, né, existe essa pureza, essa relação entre Cristo e a igreja, a união entre o marido e a mulher, exemplificada por isso. Efésios capítulo 5 fala sobre o dever do marido. O marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja e dar a sua vida por ela. Então, quando você trai, quando você tem alguém, outra pessoa na relação, você está quebrando essa pureza, a unidade do corpo de Cristo. Né? E isso é muito sério, porque você não está desonrando apenas a pessoa com a qual você vive, mas também está desonrando o próprio Deus, a própria aliança instituída do sangue de Jesus no Calvário, derramado no Calvário, porque nós estamos nos deixando levar nesse sentido pelas obras da carne. 2.3, zelando pelo matrimônio. Deus criou o casamento e o sacramento para que a união não fosse somente de pensamentos, mas também de corpos. A Bíblia Sagrada refere-se à união como coabitar, ou seja, convivência harmoniosa entre o casal, especialmente no relacionamento íntimo conjugal, sendo uma bênção para o casamento e dignidade por Deus. A preservação e conservação do leito conjugal gera um grande poder no vínculo matrimonial. Sua importância é tal que, mesmo ao evitar a coabitação, o casal deve fazê-lo em consenso e não prolongar-se muito esse período de privação. Aqui ele está falando o seguinte, né? Muitos relacionamentos acabam dando lugar à questão do adultério porque o marido ou a mulher nega a um ao outro, né, a relacionamento sexual. O relacionamento sexual ele faz parte do casamento. Né? Se você casou e alguém falou assim, eu casei, mas eu não quero mais sexo, não sei que eu não gostar de sexo, então você casou errado, porque o casamento não é só sexo, mas o casamento também é sexo, ele faz parte do casamento. E isso é um dever de ambos, tanto do homem para com a mulher e da mulher para com o homem. Por isso que o apóstolo Paulo vai ensinar que o corpo de um pertence ao outro.
corpo da mulher pertence ao homem, tal como o corpo do homem pertence à mulher. Então, é uma obrigação. Agora, quando você, um dos dois, sem consentimento do outro, né, ele se priva disso, ou priva o outro do seu corpo, ele abre um espaço. Esse espaço pode ser um espaço que vai dar origem ao pecado, porque é onde entra uma terceira pessoa, ou a mulher procura um outro homem, ou o homem procura uma outra mulher. Não está aqui a Bíblia ratificando o erro, dizendo que isso está certo. O que a Bíblia está dizendo é que eu e você, ou seja, o casal, não deve abrir essa brecha para que isso aconteça. Não está dizendo que vai acontecer, não está dizendo que é certo o homem procurar outra, a mulher procurar outra. Está dizendo que se eu não vigiar como uma esposa e minha esposa não vigiar como uma esposa, estamos dando lugar a uma terceira pessoa, e isso vai destruir a pureza do nosso lar, daquilo que Deus instituiu para nós. Então, por isso que ele está falando que se caso um dos dois não coabite, é o termo que ele está usando, coabitar, né, é ter relacionamento sexual. Então, se esse tempo for prolongado, deve ser isso colocado ali em jogo, ou seja, os dois têm que conversar sobre isso. Não é uma decisão única, é uma decisão que tem que ser tomada em casal. Ou seja, se for prolongado, você tem que ter cuidado com isso, porque os dois têm que cumprir essa obrigação e eles têm que estar em acordo. A união física sela o amor entre o casal e fortalece a comunhão espiritual, ou seja, o sexo é importante no casamento. A ideia cristã de casamento se fundamenta nas palavras de Jesus, que afirmam que o homem e a mulher devem ser considerados um único corpo, sem espaço para uma terceira pessoa. Então somos um. Então, e aonde que se dá essa unidade? Através do relacionamento sexual. Tá gostando? Deixa o like e dá o glória, que a gente vai agora para o objetivo do casamento. 3.1. Guardar a santidade do casamento, guardar a santidade do lar e guardar a estabilidade das sociedades. Então, por que existe o casamento? Infelizmente, em nossos dias, o adultério tem causado a desintegração de muitas famílias. Ele é uma potente arma, ele é uma potente arma aqui, tá? Então, ela é uma potente arma que ao longo do tempo tem devastado a estabilidade dos núcleos familiares e, portanto, a estabilidade das sociedades. Na igreja, o adultério acabou com a vida de pastores. Olha só que interessante. Quantos pastores você conhece que caíram nisso? Pregadores, líderes e até igrejas inteiras foram destruídas por causa de mau testemunho dessas pessoas que deram lugar à carne. Guardar a santidade do casamento é vital para a sustentação de uma relação conjugal. Devemos descartar tudo aquilo que põe em risco a segurança do nosso casamento. Toda instituição que deriva de Deus tem uma ligação direta com seu caráter. Portanto, devemos perceber o matrimônio como santo, puro e fiel. 3.2. Guardar a santidade no lar. Os lares baseados no enfoque bíblico são a unidade básica da sociedade e o baluarte que fortalece as nações. Um lar estável tem um efeito profundo nos filhos. Lares estáveis baseados na palavra de Deus, geralmente, porque há exceções, resultarão em filhos e filhas fortes e entes produtivos e úteis para o propósito mais elevado de uma sociedade. Filhos que não estão cobertos com a segurança de um lar solidamente constituído em geral, porque aqui também há exceções, resultam em pessoas inseguras, improdutivas e problemáticas. O resultado da desintegração dos lares por adultério são tristes e alarmantes. Por esse motivo, urge a necessidade de guardarmos a santidade em nossos lares. Aí louvamos a Deus, né, pela vida dos líderes que trazem esse estudo, que é tão difícil para falar, da gente trazer, né, sobre a questão de quantos lares foram destruídos por conta disso. E aqui ele está chamando a atenção de que quando isso acontece, quem mais sofre são os filhos, né, porque os filhos ficam desamparados, ficam inseguros. E é uma dor muito grande, muito complicada de ser tratada, de ser lidada. E quem sofre é a família que se desentrega por conta disso. Aqui a gente viu, né, como que no tópico 1 a vida de grandes líderes foram destruídas. No tópico 2 a gente está vendo que as famílias também são destruídas, né? Por quê? Porque uma vez que uma família entra por esse caminho, sofre com esse problema, ela vai ser destruída. Há uma necessidade de restauração, né? Nem todas também. Muitas conseguem sobreviver, muitos conseguem dar a volta por cima. Há um momento de perdão, de empatia, de acolhimento. Não é fácil, não é fácil, né? E muitos conseguem vencer, graças a Deus, muitos não. E quem mais vai sofrer são as pessoas que estão relacionadas a isso, que as outras famílias
né, que são envolvidas, porque o adultério envolve não só a sua família, mas a família de alguém, o marido de outra pessoa, a esposa de outro homem, os seus filhos, os filhos de outro casal, enfim, isso pode ser muito ruim. E dentro de uma igreja, as consequências podem ser devastadoras. 3.3. Guardar a estabilidade das sociedades. Famílias fortes produzem cidadãos estáveis e isso fortalece a sociedade. A sociedade atual tem sido atacada pelo flagelo da perversão sexual, que é consumida em todos os níveis, música, cinema, televisão, leitura, etc. A mídia divulga isso, né? Lares com casamentos estáveis e com pais preocupados com a saúde emocional de seus filhos podem orientar mais eficazmente para neutralizar os efeitos dessa perversão, ou seja, mostrar, né, os malefícios disso. Um casamento temente a Deus é um escudo eficaz contra os ataques de consciência ao pensamento dos filhos. Casas com casamentos fortes geralmente resultam em filhos e filhas com profundas bases morais e bom discernimento para distinguir entre o certo e o errado. Conclusão: manter a família com princípios e valores cristãos é um desafio na pós-modernidade. Não é só preciso conhecer o que a Bíblia diz, mas também, com o auxílio do Espírito Santo, colocar seus ensinamentos em prática. Desse modo, as contaminações do mundo sobre a família podem ser identificadas. Bem, eu vou ficando por aqui. Não se esquecem, se inscreve no canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho. Opa, esqueci a conclusão, gente. Conclusão, não posso esquecer. Vamos lá, rapaz, vamos lá. Oh, meu Deus. Conclusão. Manter a família nos princípios e valores cristãos é um desafio na pós-modernidade. Não é só preciso conhecer o que a Bíblia diz, mas também, com o auxílio do Espírito Santo, colocar seus ensinamentos em prática. Desse modo, as contaminações do mundo sobre a família podem ser identificadas e refutadas. Muito bem, agora sim, eu chegando por aqui. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho em todas as atualizações, assim, sempre tiver uma coisa nova você vai ser avisado. Beijo grande, abraço forte, a paz de Cristo.